Doutora, a palavra está com você, faça a sua apresentação, as suas considerações aí, para a gente poder começar a falar os ciclos, como que as pessoas podem identificar aí como que acontece esse ciclo. Bom dia, obrigada Liliane pelo convite, a vocês que se disponibilizaram nesse momento para estar aqui ouvindo, né? Isso é muito importante porque se trata de um assunto muito recorrente, podemos ligar a TV, as redes sociais, estamos sempre ouvindo sobre essa situação que é de menosprezo em relação ao fato de ser mulher. Eu sou Marli, sou advogada da área de famílias e sucessões. Trabalhei por um bom período no anexo da violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca de Ribeirão Preto, e ali eu pude ver pessoas que não conhecem essa realidade podem também fazer um julgamento precipitado em relação ao que acontece nesse envolvimento e desse ciclo, né, que muitas das vezes se envolve sem ao menos perceber que está vivendo uma situação de abuso, né? E esse ciclo é preciso que seja rompido. E de que forma que pode ser rompido? A partir do momento em que eu tiver consciência de que eu estou vivendo, né? Porque ele parece ser largo, depois ele vai estreitando, e isso vai deixando com que as minhas forças, a minha autoestima, seja cada vez mais fragilizada para eu poder ser uma presa ainda mais fácil do agressor. Então, nós estamos aqui nesse momento, dessa manhã de quinta-feira, nesse programa e ao vivo, né, para poder chegar a mais lares, a mais mulheres, que elas tenham a consciência da situação e se não vive, que conhece alguém que possa alertar. Aí fala assim, mas que situação é essa? É óbvio que a Lei Maria da Penha, ela é nova, é de assim, 2006. Antes havia também a violência, só que a mulher não tinha vez nem voz para poder buscar respaldo para se proteger. E hoje temos, então vamos fazer uso disso daí. Né? E é importante que a gente tenha já o conhecimento do que a gente precisa fazer. Então, vindo para os 3 ciclos, como a doutora Liliane mesmo já mencionou, porque já vem sendo abordado esse assunto nesse mês de agosto, o primeiro ciclo que nós podemos despertar é o aumento da tensão. O que é esse aumento da tensão? É a irritação, é o nervosismo fora do comum, é a irritabilidade, né? Então, essas coisas vão se tornando agressivas. E a mulher, muitas vezes, ela pensa assim, quer sempre dar uma justificativa para aquele momento ruim. Ele pode ter tido um mau dia no serviço, ou se não trabalha, ele pode ter procurado emprego e não arrumado nada, ou eu mesma fiz alguma coisa errada. Então, a culpa passa já a começar a ser daí. E muitas das vezes não tentar chegar muito perto, porque ele vai estar cada vez mais irritado se você for perguntar alguma coisa. Então, é óbvio que nós sabemos que no momento de qualquer irritabilidade, seja do homem, seja da mulher, é preciso deixar aquela situação passar um pouco para depois conversar. O diálogo eu sempre falo que é muito importante. Por que naquele momento você estava irritado? Por que você chegou quebrando tal coisa? Por que você gritou comigo? Esse porquê muitas vezes incide ainda mais numa discussão. Então você chega e fala o que você não gostou. Olha, naquele momento em que você chegou gritando, eu me senti assim que eu poderia te ajudar, mas eu não sei como posso te ajudar, porque às vezes a pessoa precisa também de uma ajuda. Mas nesse sentido, começa por aí e você vai deixando, vai esquivando de perguntar ou de procurar ajuda, e aquilo vai aumentando sobre essa tensão. E muitas das vezes a mulher Doutora, nega só um essa minutinho. irritabilidade. O pessoal está falando aqui no Instagram que está bem baixo o seu volume. Talvez precise aumentar o volume do celular aí. Dá uma olhadinha, por favor. O seu som Vamos aí tá ver. muito baixinho. Aí, ó, deu uma melhorada. Melhorou? Melhorou? Eu acredito que melhorou sim. Ótimo. Porque eu Ó, tenho medo vamos de ver. dar interferência, porque como está o notebook com o celular, eu Não, posso mas agora aumentar deu aqui uma também. melhorada sim. Laís, como que Então tá o som ótimo. aí? Você tá ouvindo? Melhorou? Renata, seja bem-vinda. Tem um Ricardo aqui que tá online também. Muito obrigada pela presença de vocês.
Acredito que melhorou sim, Marli. Pode. Então, vamos Sim, continuando aqui. Então, a mulher, ela vai sentindo nesse momento dessa tensão e dessa irritabilidade do homem, e ela muitas vezes ela nega que esteja acontecendo isso. Por quê? Porque um dos pontos é muitas vezes a situação dele isolar essa mulher da família, do contato social, tanto da família dele quanto da família dela, como se ele fosse o porto seguro de toda a situação para a vida dela. Então, ela não vai ter muitas vezes nem com quem conversar sobre esse momento de irritabilidade dele. E a mulher não deve se sentir culpada por alguém estar nervoso, por alguém com estar irritado, certeza. por alguém estar já quebrando as coisas. Você não tem culpa, você não deve carregar o mundo nas costas, nem a atitude e assim, a situação dessa outra pessoa em relação a isso. Então, por isso que muitas das vezes, nesse ciclo em relação dessa irritabilidade de quando começa, ela procura ter assim, um porquê, ter uma justificativa para explicar o mau comportamento de que esse agressor está tendo para com ela. Ela acaba se culpando, né, doutora? Ela acha ainda que ela é culpada, ou porque não fez alguma coisa, ou porque fez e o que fez não agradou, não é o que ele gosta, não é o que ele gostaria que ela tivesse feito. Então ela fica procurando ainda algumas respostas, né? Se culpando mesmo. Ela se sente realmente culpada por aquelas atitudes, enquanto que na verdade ela não é a culpada, né? Ele que chegou e que está nesse processo aí, que se mostra muito irritado, faz ameaças, bate porta, sai aí com atitudes que não são condizentes. Se não tá legal, não teve um dia bom, é simples, né? Todo mundo tem o direito de não ter um dia bom, de ter sido chamado a atenção sem motivos. Então, ó, oi, mulher ou minha esposa, hoje eu não tô legal, eu tô chegando, mas eu vou lá pro quarto, eu não quero conversar agora, depois a gente conversa, mas não que faça dessa mulher um saco de pancadas, né? Desconte nela tudo que o chefe ou que o amigo fez, que aí não é a saída, não é a solução, ela não é a culpada nem a causadora disso. Ela, na verdade, é a companheira, quem poderia ajudar ele nesse momento, ouvi-lo pelo menos. Se ela não pode fazer nada, mas ela pode ouvi-lo e já é um grande consolo, porque tem dias que a gente não precisa de ouvir nenhum conselho, a gente só precisa falar, né? A gente precisa só ser ouvida. Então, o primeiro ponto é esse, né? É a situação de tensão. Ela começa a ficar até com medo do que faz, como faz, Sim. ela começa a pisar em ovos, como as pessoas dizem, né? Ela está sempre pisando em ovos, está sempre na incerteza, nunca sabe o que fazer e como fazer. Então já fica um clima ruim, porque quando você não sabe muito bem se as suas atitudes agradam ou desagradam, você não sabe o que fazer. Porque não é essa responsabilidade de assim, assumir a sua própria assim, atitude. E esse momento de tensão, ele tende a aumentar. Pode ser um dia, uma semana, um mês, e vai aumentando e vai fazendo com que a mulher se sinta cada vez mais frágil, com medo, como você já mencionou, e o medo, ele paralisa, né, nessas situações e deixa você sem atitude do que fazer. Então, na vida, Uhum. ou você age, ou você esconde, né, ou você se paralisa. Então, vamos agir. E nós temos a Lei Maria da Penha que respalda para isso. É óbvio Com que nesse certeza. primeiro ciclo já fica atenta, porque pode vir o segundo e o terceiro, e como a gente tem visto pela TV, pelas redes sociais, até chegar ao feminicídio, que é o final de todos esses ciclos, né? Que é o ponto crucial da falta de amor em relação à vida do outro, que já começou desde lá, não respeitando o fato de ser mulher. Né? Porque quando Exato. o homem fica assim, irritado lá no serviço, ele não vai brigar com o chefe, não vai brigar com o colega, ele acumula toda essa irritabilidade para descontar em casa. E Sim, descontar na mulher, descontar nos filhos, na com preferência se tiver certeza. uma menina.
Com certeza, doutora. Aqui no Instagram, nós estamos com algumas pessoas. Eu vou pedir para o pessoal migrar lá para o YouTube da TV Saber, porque lá nós estamos com um pouco mais de pessoas. E aí, para a gente não dar interferência, que parece que já está dando um eco aqui na transmissão, né, doutora? Nós vamos seguir Tá, a live lá no canal do YouTube da TV Saber. Então, eu espero todos vocês que estão aqui no Instagram lá no canal do YouTube da TV Saber para a gente continuar esse bate-papo aqui com a doutora Marli, porque ainda nós temos mais duas fases para falar, porque são três fases, na verdade, o ciclo da violência doméstica. Nós falamos apenas da fase da tensão. Então, nós temos ainda mais duas fases para falar e a gente conta com vocês lá. Tá certo, doutora? Eu vou encerrar aqui no certo. Instagram, mas podemos Ok, continuar porque nós estamos ao vivo lá no YouTube. Tá bom? ok. Vamos falar então já da segunda fase e a palavra está com a doutora. A segunda fase é o ato da violência, né? Porque até então essa irritabilidade ela fica na forma corporal, né? De palavras também às vezes. Mas aí nessa irritabilidade já dá início a esse segundo ciclo, que é o ato da violência. E onde vem se materializar de forma verbal. Essa forma verbal vem com as palavras de baixo calão, né? São as palavras danosas, tem a intenção de ridicularizar, de humilhar, de menosprezar, de usar assim, já adjetivos desqualificando a mulher. Ela ouve aquilo, faz de conta que não é com ela, ou que aquele momento também. Só que você ouvindo uma palavra várias vezes, ela vai se tornando verdade e ela acaba sendo para você uma crença de que você é aquilo, né? Porque de tanto ouvir, então esse menosprezo. E aí o que que acontece? Vem causando danos psicológicos, de você ouvir alguma coisa de que você não é, mas só que você não tem coragem de olhar para você já no espelho e falar assim: isso que ele está falando de mim não tem nada a ver comigo, eu não sou isso. Mas as palavras são dolorosas, as palavras são ofensivas, as palavras são de menosprezar e de fazer com que a pessoa perca as forças, se torne algo assim que possa vir depois e pisar, né? E é doloroso tudo isso. Depois nós temos também assim, a psicológica. Isso fica mais difícil de ser diagnosticado por alguém, mas a pessoa que está vivendo sabe. Tanto é que recentemente essa violência tornou-se mais pública e também causando penalidades. A psicológica, a pessoa precisa se reconhecer e ver que precisa buscar ajuda, né? Mas muitas vezes fala assim, mas isso é uma coisa momentânea, se eu tomar um remédio para relaxar, para acabar essa minha ansiedade, eu vou melhorar. Muitas das vezes, a própria Liliane disse, é preciso que a gente saiba falar, alguém para nos ouvir. E tem os psicólogos, tem os psiquiatras, tem grupo de mulheres, tem vários meios em que na cidade, ou mesmo online, coisas gratuitas que têm ajudado muitas mulheres a se recomporem, a ter a autoestima, até essa interpessoalidade, né? Buscar falar com amigos, com parentes que você confia, ouvir não assim conselhos, mas você falar, observar, procurar leituras. Isso vai te ajudar a perceber se está envolvida nesse ciclo, nessa violência, porque já começou anteriormente com as agressões, com a irritabilidade. A coisa só vai tomando pé e vai acrescentando cada dia mais algo. E a moral, ela é considerada uma qualquer conduta que realmente configura a calúnia, a difamação e a injúria, né? Falar algo sobre você, disseminar algo, até mesmo para outras pessoas em relação a você. A sua imagem de mulher fica como? Né? Como companheira, esposa, mãe. É uma situação em que vai ficando cada dia um pouco pior. E as pessoas pensam assim, que a violência doméstica é um olho roxo, é um dente quebrado, é alguma coisa no rosto, né? Porque é onde o Marcas. homem, assim, o agressor,
ele procura mais assim, agredir na parte física o rosto. Por quê? Porque é algo que você se apresenta. É o seu, assim, o cartão de postal sobre a sua imagem. Então, de deixar olho roxo, assim, de quebrar dente, de machucar mesmo, para que você não tenha coragem de sair nem para denunciá-lo, nem para fazer um BO, nem para nada. Você morrer de vergonha, porque a vergonha ainda é muito pior do que a culpa. E você levando culpa e vergonha junto, sem ter direito a adquirir essas duas coisas, a mulher ainda fica um pouco mais frágil. E eu, como eu repito e falo de novo quantas vezes eu preciso, ela vai se sentir mais frágil e mais vulnerável e mais fácil de ser essa presa que o agressor procura ter. Nós temos também sobre assim, a violência patrimonial. Tem mulheres que também já trabalham, né, e que o seu dinheiro é entregue para o marido administrar. Outra hora, ela não tem o direito do seu próprio corpo em relação de ter o direito para comprar algo que ela deseja. Essa limitação, esse impedimento, não é uma prova de amor, é uma prova de domínio. É como se você fosse uma Controle. propriedade, um controle total e absoluto em relação à mulher. Mas começou aí? Não, começou lá atrás, no momento em que ele começou a irritá-la, a agredi-la de uma forma sutil, bem leve. Então é como se você estivesse tomando uma champanhe. No momento você fala, não, isso vai passar. Só que champanhe te deixa, né, mais assim, suave, você está convivendo com outras pessoas, só que no sentido de que você vai achando que aquilo vai passar, aquilo vai se tornando cada vez mais forte e mais próximo e mais repetitivo. Na verdade, ele vai aumentando, né, doutora? A tensão é só aquela insegurança. Você não sabe o que está por vir. Você apenas não sabe o que espera. Você sabe que ele saiu para trabalhar, estava tudo bem, mas de repente você não sabe como ele vai chegar. Então você passa o dia todo naquela tensão, na expectativa. Será que ele vai chegar bem? Será que ele vai chegar ruim? Ele vai falar? Ele não vai falar? Ele vai quebrar alguma coisa? Ele vai me ameaçar? Ou não. E aí, quando chega nessa segunda fase, que é o ato da violência em si, é essa explosão, né? O agressor não controla mais. Até a tensão ele estava controlado, ele estava descontando em alguma coisa, a sua raiva, a sua ira, mas nesse momento ele materializa. Seja na Materializa. violência patrimonial, seja na violência psicológica, seja nas vias de fato, né? Que é todos esses exemplos aí que a doutora está trazendo, porque nós temos 5 tipos de violência que podem ser feitas, né? Que estão caracterizadas aí na Lei Maria da Penha. E aí fica difícil, não tem jeito, porque aí ela começa a passar a ter esses distúrbios, né? Ela vai ter ou perda de peso, ela vai ter insônia, ela vai ter uma fadiga, ela vai desenvolver alguns distúrbios. E aí ela vai ficar confusa, ela não tem nem o próprio controle, não sabe mais o que ela quer, se é isso mesmo ou se não é. E normalmente nós, né, nos sentimos sem apoio, porque se for falar para alguém, mas e aí, vai me julgar? Você é mulher de malandro, porque você gosta de apanhar, já não é a primeira, já não é a segunda. E nesse momento, ela não precisa disso, ela só precisa de acolhimento, ela precisa de alguém que possa ouvi-la e, no máximo, orientar quais são os próximos passos, o que ela deveria fazer, se for da opção dela. Ela não é obrigada a fazer nada, mas a pessoa só precisa de acolhimento, é só ouvir. Talvez um abraço. Fala, pode contar comigo, a decisão que você tomar, eu estou aqui do seu lado para o que der e vier. Ou então empoderar essa pessoa, né? Incentivar ela, se ela não tem um bom estudo, um nível de estudo, falar, olha, o primeiro passo talvez seja você voltar a estudar, ou então não, você faz crochê, ou você faz bolo muito bem, criar para essa pessoa mecanismos para aos poucos elas diminuir ainda mais a dependência dessa pessoa. Porque normalmente o que não deixa essas mulheres saírem desse ciclo, vencer,
é a dependência econômica, né, doutora? Porque normalmente eles começam também a dificultar esse acesso, não querem que vá ao supermercado, querem que faça nada, torna meio que elas uma prisioneira. É, e é uma situação que o ciclo da violência ele não escolhe classe social, etnia, religião. Então, quando a gente fala sobre o poder econômico das mulheres que não trabalham, elas dependem do que o homem vai estar pondo dentro de casa em relação com a alimentação, com todos os gastos dentro de uma casa, mantendo a família. E também na classe média e na classe também social, existe a situação de muitas vezes não querer deixar essa situação assim, econômica e financeira sobre o padrão em que vive. Né? Então, há casos e casos, há situações e situações. E o fato de, quando acontecer algo desse tipo, de um desses dois ciclos, e sobre também assim, a violência de fato, que nós falamos sobre a moral, a física, assim, a psicológica, tem também já a sexual, tem a virtual, né? A sexual fala não é não, mas se não acaba sendo um estupro, e aí vem para a violência física, onde tem a lesão corporal, e todas essas situações. Agora, o que, que a mulher precisa fazer com isso? Procurar ajuda, seja para fazer um BO, seja para sair de casa, seja para dar um up na vida, seja mesmo que queira manter esse relacionamento, porque nem tudo você vai fechando as portas, porque esse ciclo pode continuar com uma outra pessoa se você não estancar em você, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Quando eu falo assim, agressores e a vítima. E aí, buscar ajuda no grupo assim, de mulheres, na própria delegacia, com o apoio psicológico que deve ter em todos os municípios, né? Então, é procurar para que... Eu lembro de uma vez, lá no anexo da violência doméstica, chegou uma mulher e falou assim, eu não quero fazer denúncia para o meu marido, eu não quero que ele responda processo, eu quero ter uma ajuda para que ele possa ouvir ou ele, né, para que ele possa ouvir como que é o jeito que ele pode se comportar como homem, como marido e como pai. Então é aquela história dela querer que existe uma nova forma de poder modificar aquilo ali. Só que a forma de modificar não é você aguentando isso sozinha dentro de casa. É você procurar ajuda também para o agressor, porque ele também tem a sua violência interna por ser assim. Sabe lá o que, que Ele tem as aconteceu durante suas toda a sua causas, né, história. Tem doutora? as A suas sua causas para ser história, assim. ele tem um Eu não estou aqui motivo, já não é? defendendo o agressor. Eu acho que as Não, pessoas têm as suas atitudes, elas precisam ser responsabilizadas por isso. Né? Ela precisa de uma ajuda psicológica, ela precisa, se não tiver jeito, se a pessoa não quiser ajuda, porque muitas das vezes ela não sabe nem que tem ajuda, nem sabe muitas vezes que ela está sendo assim. Teve um caso de um homem também que estava fazendo lá uma atividade e ele falou que ele não sabia que ele era um homem violento, porque para ele aquilo era normal. normal, Então são exato. situações assim que você precisa também dar um espaço para conhecer. Só que chegando nesse ponto dessa violência que nós já falamos que é do ato, né? Então o que que acontece? A mente ela se torna aberta no momento em que ela procura novas opções de vida. Enquanto você estiver repetindo essa situação e esse ciclo estiver indo ali, vai, volta, hoje é menos, amanhã é mais, daqui a pouco mais ainda, e você vai se envolvendo nesse funil sem ter por onde sair. Então, procure logo uma saída, procure logo uma ajuda, senão a coisa vai ficando muito feia. E aí entra a Hoje, né, terceira fase. nós Ah, temos também as escolas, têm preparado bastante, tem cartilhas, os diretores aí estão preparados para isso, as professoras estão recebendo instruções para poder identificar e ajudar os próprios filhos, porque se a violência acontece com os pais ali, entre o pai e a mãe, quem sofre são os filhos também. E às vezes o comportamento desse filho na escola vai sofrendo alterações
ao longo dos dias, com essa convivência, ele vai mudando lá, né? E aí a professora identifica também. Então, essa mãe, de repente, não consegue, não tem um esclarecimento, uma força maior, mas ela tem o acesso à escola, à professora. Então, é tentar sentar, conversar, buscar essa informação. A gente precisa falar desse assunto, porque é só assim, né, doutora, que a gente consegue mudar a mentalidade, mostrar para esses homens ou para essas mulheres que também são violentas, não é só os homens, a gente pode falar que os comportamentos, as atitudes, às vezes a mulher chega, não está num dia bom também, mas aí ela não é violenta com o marido, mas ela é violenta com o filho. Então a gente também caracteriza a violência doméstica, porque ela acaba descontando um problema em alguém que não é culpado, que não precisa sofrer essas consequências. Então, todo mundo precisa de ajuda, mas precisa primeiro reconhecer a falha, o erro, para depois poder pedir ajuda e aí ser encaminhado. E a vítima, o agressor também precisa, porque de repente é o que eu sempre falo: a gente salva uma Maria, né? Mas e as outras? Porque se esse agressor não for cuidado, não levar para um tratamento e ele reconhecer que essas atitudes dele não são corretas, ele vai fazer isso com outras mulheres. Então, esse ciclo nunca vai se romper. A gente liberta uma, mas a gente vai ter outras presas fáceis, porque é o que acontece. Então, tem muito trabalho. O judiciário mesmo está com esse projeto. Hoje nós já temos um anexo da violência em Ribeirão Preto. São Simão também não tem um anexo, mas o promotor está se movimentando para fazer esse trabalho, um acolhimento melhor para as vítimas, porque acaba não tendo esse trabalho, fica um pouco vago, ela não sabe se a medida está válida, se ele foi punido ou se não foi, então fica assim, meio aleatório. E também um acolhimento, um encaminhamento, né, para esse agressor, porque não adianta eu mandar prender. Se chegar, claro, ao feminicídio, aquele último estágio, não tem outra situação. Mas quando está no início, uma ameaça, até uma agressão leve, uma lesão corporal, tem que ter a punição? Tem, mas ele deveria ser encaminhado a um programa de reabilitação. Nós temos a justiça restaurativa, né, doutora, que é o trabalho que o anexo em Ribeirão faz e faz com excelência. Claro que o agressor precisa também querer participar, identificar isso. Então, o nosso intuito aqui é esse, é trazer a informação, dizer para as pessoas que é possível mudar. Não precisa chegar a esse ponto ou ao máximo, né? Cometer o feminicídio, passar 15, 20 anos lá para depois se arrepender e sair de lá transformado. Não, a gente não precisa disso. A gente pode mudar hoje e agora. O fato de muitas vezes da mulher se machucar, né, ser agredida fisicamente e muitas das vezes falar que se machucou batendo numa porta, batendo em tal coisa, é negar para si mesmo a violência que ela está sofrendo. É negar para si mesmo a condição de procurar ajuda. Não ter vergonha, porque a vergonha maior eu acho que é ficar mentindo por muito tempo, assim, alimentando um agressor da sua violência. E aí vem a terceira fase, que é o arrependimento. Né? Diante de tudo isso daí, ele vem e pede desculpas, e aí vão viver numa lua de mel, onde dá-se essa esperança, essa possibilidade de que vai ser tudo diferente dali para frente. Que foi uma fase difícil, que foi algo assim, e que está voltando. Uma das coisas que leva muito a esse ciclo da violência e que a mulher muitas das vezes perdoa e que compreende é o fato do álcool, né? Da bebida, em relação de só fez isso porque estava bêbado. Ele fez isso porque ele estava bêbado, mas a bebida deu coragem para ele fazer o que ele é. É assim que eu penso. A bebida só foi um motivo para ele não assumir a responsabilidade dele e colocar a culpa na bebida.
Porque pode observar que no dia a dia ele é agressivo. Ele não foi em vias fatais, no meio dos outros, ou de xingamento, ou de mesmo soco, pontapés, tudo isso que muitas mulheres já passaram e que podem dar testemunho de que foi possível mudar, de romper esse ciclo. Então vem essa fase do romance, do namoro novamente, das promessas, dos presentes, de viver de uma forma muito carinhosa, muito Realmente uma respeitosa. lua de mel, né? Porque quando a Uma gente lua casa, de tá mel. tudo Uma lindo, né? lua de Tá mel. tudo. Uma lua de É mel. os Só que o que é a presentes, lua o de mel? cuidado. Né? O que é a lua de mel? É apenas um balde cheio de coisa que não presta lá no fundo e na beiradinha só é o mel. É rápido, é muito rápido. Quando você pensa que não se afundou de novo nesse ciclo, e aí ele volta com mais carga, com mais força, com mais tudo que poderia prejudicar ainda mais a mulher. Então é o fato de observar. Observar. E quando se fala sobre a violência em si, não quer dizer que todas essas aconteçam juntas. É uma ou outra, ou duas ou três, e vai acrescentando. E a mulher ela precisa ser forte, ela precisa se amar, sabe? É ter essa autoestima, porque uma das coisas que faz com que a violência vai surgindo é você perder a sua autoestima. É você Sim, perder assim, a coragem de você se olhar já no espelho e se valorizar. Você quer fugir de espelho porque você tem vergonha daquela mulher que está sendo. Só que você não admite isso. Você não quer admitir. Porque você acha precisa. que pode ser diferente, que isso não está acontecendo já com você. Só o fato de ser mulher já é muitas vezes frágil. Sim, Porque precisa resgatar a a autoconfiança, né, doutora? precisa. Porque às vezes a Acreditar pessoa em fala si. assim, quando acontece algo com uma mulher, perguntam assim, o que que ela fez? Ela nasceu mulher. Só isso. É, exatamente. Diferente de qualquer situação, né? Se acontecer com um homem, nunca perguntam um motivo, mas sim, né? Ah, tá tudo bem? Como foi? Mas para a mulher não, né? Mas por quê? Como você estava vestida? E é exatamente isso, é onde acontece, né, a revitimização novamente, é onde ela vai ficando cada vez mais insegura, não sabe se os seus comportamentos são corretos, ela começa a ter dúvida de tudo isso, né? Começa a colocar em xeque, ela fica desacreditada disso, acha que as suas condutas não são as corretas. Mas a ideia do ciclo de vir falar para vocês sobre isso é para vocês tentarem se identificar ou perceber a mudança, porque há uma mudança. A pessoa que não tem esse tipo de problema é uma pessoa que consegue falar bem, chega, não tem vergonha nos lugares, se comunica. Então a gente tem que estar de olho, porque essa pessoa precisa de acolhimento, de ajuda. Não é sair aí também falando, ah, você está apanhando do marido, ah, o seu marido é bruto, é violento, não é isso. Mas se a gente conhece, tem uma proximidade, a pessoa começa a demonstrar alguns tipos de comportamento, você pode ir associando, falar alguma coisa está de errado ali, porque essa pessoa não era assim. Será que aconteceu alguma coisa? A gente precisa ter empatia. Às vezes as pessoas não conseguem falar, chegar e falar, olha, eu estou com um problema assim, assim, eu preciso de ajuda. Então a gente tem que ter essa percepção também. Então a gente precisa resgatar dessas mulheres essa dignidade que foi ferida, a autoconfiança e dizer para ela que estamos aqui, que juntas somos mais fortes, né? A gente precisa romper esse ciclo. A gente precisa parar com isso, né? Dar um basta nessas situações. E hoje, graças a Deus, não 100%, mas a gente tem canais, temos políticas públicas, tem bastante organizações trabalhando com isso também, sem fins lucrativos, mas o governo tem um canal, diz que denúncia, que é o 180, que são as especializadas para entender o que está acontecendo e passar as orientações que são necessárias. Então, a gente precisa disso, é que a pessoa tenha ao mínimo, ao menos coragem, né, de falar sobre esse assunto, porque
quando a gente fala, discute sobre isso, a gente consegue discernir, saber se é realmente ou não, se é uma fase, é um problema que passou, acontece, pode acontecer em qualquer família, estamos sujeitos, mas realmente foi pontual, é uma situação que aconteceu, mas não é assim. E ponto, acabou, ninguém está falando de violência, mas é dar esse retorno, falar, olha, não é por isso que você precisa agir dessa forma. Você pode fazer de outra forma, a gente pode se ajudar. É estar aqui para se ajudar. Somos um casal. Tá ouvindo, doutora? Estamos satisfeitos. E isso deveria ser feito diariamente, semanalmente, mensalmente. Eu falo que assim, é igual o ditado do balde cheio. A gente nunca pode deixar ele encher. A cada gota, 2, 3, viu que tem uma aguinha lá, tem que falar sobre essa água. Porque a hora que o balde tiver cheio, a hora que pingar, ela vai transbordar. E aí, depois que transbordou, é bem mais difícil a gente tratar e falar sobre isso. É. Doutora, a senhora tem alguma consideração final? Tá me ouvindo, doutora Marli? Tá misturado, não tô te ouvindo direito. Não? Não. Na minha imagem aqui você continua falando, mas sem som. Você tá me Voltou aí? ouvindo? Eu tô ouvindo Tá me bem, ouvindo? direitinho. Tô. Então tá. Eu vou encerrar dizendo que as mulheres, elas precisam ter realmente coragem em procurar ajuda, que possam se despertar logo nos primeiros sinais do ciclo da violência. Não permitem que te roubem de você mesmo, porque senão, com esse ciclo da violência, vai chegar ao feminicídio. É uma lei recente de 2015, que foi feita uma pesquisa em vários estados, desde 2012 a 2013, para procurar saber sobre o ciclo da violência e como chegava nessas barbaridades em relação a esse crime hediondo. E aí falam assim, mas não é um homicídio? É um homicídio, só que é um homicídio qualificado pelo fato de ser mulher, né? Então, e que esse feminicídio ele acontece realmente sobre as pessoas que estão envolvidas no ciclo familiar e doméstico. Então, amem-se, cuidem-se, procurem ajuda, né? Porque e esse fato de estarmos juntas, confiar uma mulher na outra, isso ajuda muito a nos fortificar. É isso daí. Muito obrigada. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua participação, mas eu ainda não vou encerrar, porque ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para perguntar se as pessoas sabiam o que era o ciclo e se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, e nós recebemos aqui algumas perguntas. Então eu vou aproveitar a oportunidade e, né, privilegiar aí as pessoas que têm participado, têm estado com a gente nesse projeto que começou lá no Instagram e hoje está aqui no YouTube da TV Saber, para a gente poder responder uma das dúvidas que o pessoal mandou, que se tem diferença nos termos violência contra a mulher e violência doméstica, doutora. A senhora poderia esclarecer aí se há uma diferença ou não, se estamos falando da mesma coisa? O, com a própria pergunta já vem uma metade da resposta, né? Se o termo violência contra a mulher, o mesmo. Então, a violência contra a mulher que não esteja no ciclo doméstico é uma violência. Se é em relação com a mulher no nível doméstico, entra a Lei Maria da Penha. Então, tudo que estiver envolvido na violência doméstica e familiar contra a mulher, e em relação a uma mulher que não é da família, que é outra mulher, que não esteja envolvida nesse ciclo, é uma violência também diferenciada, né? Então, o fato da Lei Maria da Penha existir é justamente para dar maior respaldo às mulheres no núcleo familiar. Eu espero ter respondido.
É exatamente, né, doutora? Quando a gente fala a violência contra a mulher e a violência doméstica é dentro do âmbito familiar, não precisa ser de um homem, porque hoje nós temos aí as relações homoafetivas. Então, assim, desde que seja caracterizado familiar, que não há nem a necessidade hoje da coabitação, né, para que Isso. seja caracterizada a violência doméstica, mas precisa, para ser estar abarcada aí pela Lei Maria da Penha, precisa ser uma lei, a violência ter acontecido no âmbito familiar. Essa pessoa precisa ter uma relação. Agora, sair lá na rua e brigar com uma mulher, nós não estamos falando de violência doméstica, nós estamos falando de agressão, lesão corporal. Ela vai responder pelo crime, mas lá do Código Penal normalmente. Né? Isso, Para ser isso. violência doméstica e contra a mulher, precisa estar no âmbito familiar. Familiar. Então, foi Isso perfeito mesmo. aí a resposta da doutora. E aí, ela teve mais algumas perguntas aqui, uma também que acho que a gente pode esclarecer, é se violência doméstica e feminicídio é a mesma coisa. Na verdade, acho que a doutora pode até esclarecer, que eu acho que durante a live a gente conseguiu atender esse objetivo, mas vamos Isso. deixar realmente bem claro para eles aí o que é uma violência e o que é o feminicídio. A violência contra a mulher e o feminicídio. Assim, o feminicídio é o fechamento do ciclo da violência. Você pode observar que muitas das vezes, eu já falei, repito que ouvimos pela mídia, não tem um dia que não fale que a mulher foi morta por alguém da família. Então, isso é o feminicídio. Não quer dizer que a violência doméstica, toda ela vai chegar ao feminicídio. Mas o feminicídio, o que que é? É um homicídio qualificado. Aí fala assim, mas não tem em relação com o homem? Em relação a um homem, de matar um outro homem, né, por outras situações que não seja familiar, é um homicídio comum. Então, assim, o feminicídio é um homicídio qualificado pelo fato de ser mulher e de estar Contra a envolvida no mulher, né? ciclo familiar, né? Então está ali no ciclo familiar. Então é o fato de que até a pena muda. Quando é um homicídio comum, é de 6 meses a 20 anos. E para o feminicídio é de 12 a 30 anos. Pelo fato Exato. de ser uma mulher envolto do convívio familiar. Né? Se Sim. foi uma namorada, uma ex-esposa, Tem que ter o convívio, né, doutora? o Não é o convívio, o simples, convívio. tem que provar a relação. É por isso que a gente fala um ciclo da violência doméstica. O que que é doméstico? É alguém que se conhece, que convive. Não é Isso, alguém que não faz parte da relação. isso. Você sai, tem uma briga, tem uma mulher ali, ela é esfaqueada, ela recebeu um tiro, ela recebeu um soco. Você não tem envolvimento familiar nenhum com ela, isso não vai ser feminicídio. Não vai Isso ser, vai é um ser homicídio um comum, homicídio aí vai comum. ser exatamente. Agora, se Doutora, essa mulher foi a sua ex-mulher, é a sua ex-esposa, é alguma coisa assim, ou é mãe, né, que esteja envolvido na família, mesmo que já tenha assim, já deixado de conviver, mas conviveu por um período, isso daí se torna feminicídio. com certeza. Doutora, quero agradecer a sua participação mais uma vez. Foi ótimo aqui para mim. A live vai ficar aqui no YouTube da TV Saber. Depois a doutora se inscreve lá também, a oportunidade para compartilhar. Nós vamos ter outros encontros, porque a doutora faz parte desse projeto, é parceira nossa aqui, lá no meu Instagram também. Tá um pouco distante, né? Que nos abandonou, É. deixou São Paulo e voltou para a terrinha, mas está Ah, tudo que certo. A delícia. nossa parceria continua e vai se manter por muito tempo aí. Muito obrigado. Quero agradecer o pessoal da TV Obrigada. Saber também pelo apoio.
E até a próxima semana. Na terça-feira a gente ainda tem mais um tema sobre violência doméstica, mas vai se encerrar. E setembro tem uma programação super legal, super especial, pensando aqui para atender vocês, trazer informação e conhecimento. Doutora, Muito até. bom. Muito obrigada, viu? Até. Muito obrigada. Um abraço a todos.